Olá pessoal, me chamo Luiz Gustavo. Hoje eu vou apresentar um pouco do trabalho desenvolvido para a fase 2 do Tech Challenge da FIAP. Então, esse trabalho consiste em desenvolver uma API, né, para conseguir gerenciar uma oficina mecânica, né, onde você consegue fazer o gerenciamento das ordens de serviço, consegue fazer o gerenciamento dos seus clientes, dos carros dos clientes, enfim. Então, a partir disso, nós definimos, né, uma arquitetura para o nosso sistema, que seria a arquitetura limpa. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, diretamente no código. Nós provisionamos uma infraestrutura na AWS para poder receber esse sistema. Então, nós configuramos o Kubernetes com EC2 rodando com K3S, o banco de dados rodando no RDS, Postgres, o registro de imagens que são guardados no ECR e um alerta de custo básico lá configurado no AWS Budget, né? O fluxo do nosso deploy, então, segue a seguinte linha. Nós temos o Terraform Apply, nós temos o Docker Build e o Push, o kubectl também Apply, o job de migração e a parte de deploy de serviço e do HPA, que seria escalonamento. Tá? Agora vamos falar um pouco aqui do código em si. Nós temos aqui algumas pastas importantes. Então, seria a parte de infra, que seria aquela configuração, né, do Terraform. Então, nós temos aqui a parte de EC2, né, a configuração do EC2. Nós temos também a do RDS, onde mostra aqui a parte do banco. Tá? A parte do Kubernetes aqui do CloudOS, nós também temos a parte de deploy, né, do nosso sistema. O config map também foi configurado, onde nós setamos a porta, em qual ambiente que ele vai rodar também. O HPA, que seria a parte de escalonamento, né, da nossa aplicação, migration, enfim, essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu vou mostrar um pouco mais na prática, tá? Aqui na parte do Clean Architecture ficou da seguinte forma: nós temos 3 pastas principais, né, para definir essa arquitetura. Seria a pasta de Application, onde nós temos nossos DTOs de entrada e de saída. Vou pegar um de exemplo. Então aqui nós temos um DTO de Customer, que seria os nossos clientes. É definida como se fosse uma interface aqui para a gente poder validar e tipar os nossos dados. Essa validação é feita com o Class Validator e a documentação é feita com o Swagger, tá, de tudo isso. A seguir nós temos os nossos mappers, que seria onde nós convertemos aqueles dados que entram na nossa aplicação para os dados que o nosso sistema aceita trabalhar, que no caso seriam as nossas entidades, né? Então, nós recebemos essa DTO que chegou e nós convertemos ela para entity para conseguir trabalhar dentro do nosso sistema, tá? E como resposta para o usuário, a gente devolve também no formato de DTO. Aqui os nossos use cases separados por entidades, né? Eu vou pegar um de exemplo aqui, que seria o de consumidor também, já que a gente está vendo ele. Então, nós temos aqui, como o Nest trabalha com injeção de dependência, a gente precisa fazer essa injeção. Então, no nosso construtor aqui, a gente injeta os nossos repositórios, que seriam as nossas interfaces, né? Lembrando que aqui a gente está desenvolvendo para a interface, tá? Então, se a gente vier aqui na nossa interface, a gente tem todos os métodos que ela disponibiliza para a gente conseguir consumir. E a injeção do logger, que seria para a gente conseguir logar e controlar, né, o que está acontecendo dentro visualizar, né, na verdade, o que está acontecendo quando esse use case roda. Tá? Então aqui nós temos a nossa conversão do DTO para entity, e aqui nós fazemos uma consulta no banco se esse consumidor já existe. Então repare que ele faz a consulta, né, ele pega a nossa interface e passa o documento. Então nós nos comunicamos aqui diretamente com a interface, não com o banco em si. Tá? Aqui as nossas validações e aqui a nossa resposta, que foi construída aqui. Ó. A gente pega o nosso GTO e utiliza o mapper para converter, né, esses dados. Indo agora um pouco para a parte de domínio, onde seria o núcleo, né, do nosso sistema,
Nós temos aqui as nossas entities, que seriam basicamente as que a gente já viu acima. Então, aqui nós temos a interface, né, do consumidor. Aqui nós temos um encapsulamento e algumas validações básicas que nós fazemos nesses dados para conseguir trabalhar corretamente, né? Lembrando que a validação aqui deve ser a mesma que eu estou enviando lá do meu zCase. Nós temos a parte de infraestrutura, que seria a camada que se comunica com o externo da nossa aplicação. Então, nós temos a configuração aqui da database. Eu estou utilizando o Prisma como ORM. Nós temos a configuração aqui, por exemplo, do e-mail, que seria uma API Resend, né? Para nos ajudar a comunicar o usuário ao alterar o status da ordem de serviço dele. Então, foi configurada a API do Resend para a gente conseguir comunicar ele automaticamente via e-mail assim que uma ordem de serviço é alterada. Tá? Aqui a parte de presentation, onde a gente tem as nossas controllers. Então, aqui é onde nós assinamos as nossas rotas. Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente vai ter uma rota API /customers, por exemplo, e /ID, se a gente quiser fazer um get em ID específico. Tá? Agora eu vou mostrar um pouco da parte da AWS. Então, deixa eu pegar aqui cd infra, para a gente acessar aquela pasta de infra, para eu rodar alguns comandos. Então, eu vou dar um Terraform Plan para a gente iniciar isso. Deixa eu carregar, tá? Agora eu vou dar um output para a gente ver a saída disso, tá? Então aqui nós temos a nossa API URL, que seria o nosso P público, né, da nossa aplicação. Aí já funciona o nosso account ID. A database é um dado sensível, então não vai aparecer. Aqui a parte do K3S, RDS, CR. Então essas informações nós temos todas aqui, né? Agora vamos ver alguns nossos nós criados. Então nós temos tá? Aqui nós temos alguns pods, vamos ver quais são criados. Nós temos 2 pods criados. Agora, para a gente conseguir validar a parte de HPA, eu vou gerar um estresse no sistema. Então, deixa eu só visualizar o que tem aqui. Então, nós temos 6 pods no máximo e atualmente nós temos 2 réplicas. Então, deixa eu gerar um estresse para a gente conseguir analisar esse escalonamento. Então, aqui a gente consegue visualizar. Então, nossa CPU está em 0%. A partir do momento que a gente vai estressando, isso vai subindo e vai aumentando a quantidade de réplicas, né, para poder suportar todo isso que ela está recebendo, no caso. Vamos aguardar um pouco. Então, aqui já subiu para 118%. Então, provavelmente aqui no nosso próximo log, a gente vai ver que as réplicas elas subiram de 2 para 3 para conseguir aguentar essa quantidade. Na verdade, aqui já foi direto para 4. Né? Então, a gente consegue visualizar certinho essa parte do escalonamento de acordo com o estresse que a gente manda para o sistema. Tá? Deixa eu só finalizar. Depois eu excluo isso, né? Eu paro. Na verdade, deixa eu parar. Tá, eu vou deletar. Agora eu vou mostrar um pouco da parte da nossa documentação. Se der tempo também eu passo um pouco pela AWS. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos todas as nossas rotas, né, mapeadas via Swagger. E aqui eu vou testar especificamente a parte de geração de token, criação de uma ordem de serviço e a automatização que a gente fez via e-mail. Tá, então deixa eu
fazer o login, turnout, esse usuário no admin que eu já deixei pronto. Então eu vou pegar esse token e vou autorizar. Autorize, tá, close. Então aqui eu vou criar uma ordem de serviço. Deixa eu pegar os dados do meu usuário que eu configurei. Então seria Customer ID, que seria o meu cliente no caso, né? E o meu veículo ID, né? Que seria o veículo dele. Então aqui também eu posso escrever o problema, né? E colocar algumas notas. Então, deixa eu executar. Beleza? Então a gente criou aqui a nossa ordem. E agora eu vou mudar o status dela para a gente visualizar a automação do nossa alteração de status. Aqui eu decidi criar uma rota para cada status, para cada alteração de status, para facilitar na hora que a gente for consumir essa API, quando a gente for jogar também para um front-end. Então eu vou colocar aqui que iniciou o diagnóstico, também seria o ID, execute, aqui tudo ok, retorno 200. Se a gente vier aqui, a gente pode observar 22 e 31 foi quando chegou a nossa ordem 2026, foi atualizado para em diagnóstico. Então a gente viu que o e-mail que mandou foi recente. Deixa eu voltar aqui na nossa API e validar se é essa ou S mesmo, tá? Então, Ctrl F, vou colher aquela OS que a gente recebeu o e-mail e bate exatamente com essa, tá? Então, eu vou fazer mais uma alteração com ela. Eu vou jogar para Request Approval. Então aqui, Execute, tá? Await Approval. Aqui eu tenho uma rota pública também, que é de aprovar o nosso orçamento. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar o OS, number. Eu só vou tirar o token, porque ela é uma rota pública, então eu queria demonstrar isso, tá? Execute. Então aqui a gente consegue visualizar que não foi passado nenhum token, tá? E a gente conseguiu alterar para aprovado a nossa ordem. Se a gente vier aqui no e-mail, a gente consegue observar esse fluxo também, tá? Agora falando um pouco sobre a parte do CDCI, vou mostrar no código e a gente vem pro Git depois. Então aqui nós temos a parte do GitHub. Eu configurei um CD apenas para a produção, porque é onde a AWS, né, vai receber somente o nosso código main, que seria lá do GitHub, né? Então aqui nós configuramos o env, as nossas permissões, workflow. Deixa eu ver a configuração completa aqui do nosso CD. Do CI a gente configurou alguns testes para rodarem antes da gente aceitar todas as alterações. Então rodam os códigos, os testes, né, unitários, roda o lint, roda o build, roda o docker build também. Tá? Agora eu vou mostrar aqui no código. Eu vou fazer uma alteração aqui no readme mesmo, só para a gente visualizar. Então, eu vou adicionar só mais uma linha para pular. Clique na linha, tá? Então, vou comitar. Aqui vai ser criada uma nova branch para a gente conseguir mergear com a main. Então, imagina que a gente desenvolveu algo e quer subir para a main, né? A gente vai criar o nosso pull request e a partir da criação do pull request vai rodar aquele meu arquivo de CI, né? Então a gente vai fazer o build, vai rodar os testes, a integração, testes unitários e o lint. Vamos só aguardar finalizar aqui. Eu vou pausar o vídeo para não tomar muito tempo nosso. Então, já volto. Então aqui finalizou, tudo rodou conforme o esperado, né? Se vocês visualizarem antes no vídeo, essa parte de merge pull request não estava habilitada, porque necessariamente ela precisa esperar tudo passar para poder fazer esse merge. Então eu vou fazer o merge aqui direto para main, para a gente observar. Então, o que foi identificado aqui? O que foi validado?
foi validado justamente a branch em que eu subi para main, tá? Então as alterações que eu fiz nessa branch aqui, isso que foi validado. Agora aqui nas actions, ele vai rodar um merge, vai rodar os actions para ver se tudo que subiu daquela minha outra branch foi para main e se tudo está ok dentro da main, tá? Então aqui está rodando o lint. Eu vou pausar novamente por conta do horário, tá? Bom, então ao finalizar essas validações, inicia-se o deploy para produção. E para iniciar, eu preciso vir aqui no administrador, né, e aprovar o deploy. Tá? Deixa eu pausar novamente para a gente ver depois. Interessante mostrar essa parte para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Então, nós temos aqui as actions, a configuração das credenciais da AWS, onde foram definidas aqui no GitHub, né? A parte do K3S, que foi encontrado com o IP, né? E aqui o fetch, e aqui é onde está buildando e fazendo push da imagem da nossa aplicação, tá? Na AWS. Nosso deploy funcionou corretamente, então fez tudo o que a gente setou, tá? Configuração na AWS, enfim. E seria isso, pessoal. Muito obrigado.